paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo, estou aqui gravando mais um vídeo falando a respeito de um sonho que eu tive, uma tragédia num prédio residencial. Mas antes disso, eu quero pedir você que se inscreva no meu canal, que aperte o sininho aí para dar o seu like e também faça o seu comentário. Aquelas pessoas que se inscreveram e que estão fazendo os seus comentários, eu estou orando por eles, pedindo a Deus para visitar na sua necessidade e abençoá-los ainda mais. Amém? Ok, irmãos, como de praxe, eu faço uma oração e depois um texto da palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O texto hoje, irmãos, que eu quero compartilhar com você é o texto aqui do capítulo 7 de Mateus, a partir do verso número 24. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Amém. Irmãos, aqui fala da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. Eu não sei exatamente qual o tipo de edificação que você está fazendo, mas se você perguntar para um engenheiro, ele vai falar para você assim, olha, primeiro você cava até achar a rocha embaixo, aí depois lá na rocha você ainda fura um pouco ainda, para saber da solidez disso, e depois você lança os fundamentos para que essa casa não venha a cair. E na areia é a mesma forma, tem que cavar, mesmo sendo na areia, tem que cavar até achar a rocha, mas não é aconselhável edificar sobre a areia. E aqui, irmãos, os problemas que deram contra as duas casas foi o mesmo, né? Desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Uma permaneceu, a outra ruiu. Então, qual tipo de edificação que você está fazendo? A casa somos nós, né? Você está se edificando sobre a casa ou você está se edificando sobre conhecimento humano, né? A rocha é Cristo, é a palavra. Então, você está edificando sobre a palavra, sobre honestidade, sobre o poder de Deus, sobre a vontade de Deus na sua vida? Bom, eu quero deixar essa reflexão aí antes de contar o meu sonho. Bom, meu sonho foi o seguinte. A oração começou, era antes das 2 horas mais ou menos, eu fui até lá para 5, quase 6 horas, eu acho que já eram umas 6 horas. Aí eu dormi. Nesse dia, quando eu fico com sono, orando, eu fico com sono, eu vou dormir, quase sempre o Senhor me dá um sonho revelador, né? E aí, nesse dia eu sonhei, irmãos, que existia um prédio enorme, um prédio residencial. Não era prédio comercial, era residencial. Um prédio enorme, grande, assim, e em cima tinha uma espécie de uma cúpula, meio abobadada, assim, arredondada. E eu estava de cá, assim, olhando diretamente para ele. Eram 2 prédios
unidos um ao outro assim. Aí eu estava olhando para ele, de repente o estacionamento geralmente é feito com estacas de concreto, né? De repente aquele prédio do lado de baixo ele caiu assim, e aí o restante veio tudo abaixo. Irmão, foi uma tragédia, uma tragédia. Aí eu corri lá, cheguei lá, eu vi dezenas de sepulturas cavado na terra, sabe, que é a sepultura assim que junta a terra por cima. Vi dezenas de pessoas mutiladas, pessoas saindo dos escombros. Irmão, foi uma tragédia, irmãos. Olha, eu não sei, mas eu vi fila de pessoas assim paradas. E eu não sei se é no Brasil, mas eu acho que não. Eu acho que pode ser aí nesses países islâmicos aí, ó, na Índia, no Irã, esses países do Oriente aí, ó. Eu não sei exatamente aonde, mas eu queria deixar gravado, irmãos, porque a gente, quando recebe uma revelação de Deus, a gente não fica em paz até a gente entregar o recado. Então eu estou entregando o recado. Você que conhece alguém morando aí nos países árabes, num prédio assim, ele era branco, tinha suas janelas, né, mas o estacionamento, né, que fica embaixo com as estacas assim, ó, e em cima ele era abobadado, assim, ele era meio arredondado assim, uma parte dele. Se você conhece alguém que mora assim, manda essa mensagem para ele e fala para ele observar lá nos alicerces, né, porque já está ocorrendo a infiltração. Não foi explosão, não foi terremoto, tinha destruído tudo, né, em volta, né? O outro prédio também, o outro prédio não caiu só ele, né? Bom, é isso que eu queria falar com os irmãos, e essa destruição, essa situação difícil aí, isso pode ser no Brasil, como pode ser no Irã, como pode ser em qualquer lugar. Mas eu só queria falar para você que realmente Deus ele está trazendo a cabo a sua obra. Deus ele está fazendo com que verdadeiramente o povo dele seja despertado. E tragédias, irmãos, ela é fundamental para que as pessoas venham se converter, ou pela tragédia ou por ver a tragédia. De qualquer forma, Deus ele não está preparado. Jesus falou assim: o Pai trabalha até agora. Quer dizer que o tempo todo ele trabalha mantendo todas as coisas, criando todas as coisas, recriando todas as coisas, ajudando-nos de todas as formas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus possa fluir a bênção dele através da sua vida e da sua família nesse ano de 2026. Amém? Até o próximo vídeo.